palavra. Oremos. Senhor, Tu és o mesmo, ontem, hoje e assim será para sempre. Tu nos salvaste, Tu nos deste nova vida. Isto para nós é motivo de grande alegria. Tu, Senhor, neste momento, vai nos falar através da Tua palavra santa. E isto é para nós um grande privilégio. Fala agora aos nossos corações, Senhor. Fala conosco. Dirige a Tua palavra a nós. Ensina-nos, corrige-nos, consola-nos, anima-nos. Que essa palavra que vamos ouvir desperte e fortaleça a nossa fé e que nós possamos ser dela fiéis praticantes e testemunhas. Derrama o Teu Espírito e com o Teu Espírito conduze o ouvir e o proclamar de Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estimada igreja, atendendo a um pedido, eu quero refletir com você hoje sobre um assunto que, na verdade, não é novidade para muitos de nós, que convivemos em igreja. Nós já ouvimos, de uma certa maneira, isso que vamos ouvir nesse momento. Mas alguém me perguntou ao longo dessa última semana o seguinte: existem momentos, pastor, em que Deus não nos ouve quando oramos? Existe alguma oração que o Senhor não ouve? A Bíblia tem uma resposta para isso. Eu gostaria de convidar você para que nós vamos ler dois textos bíblicos hoje. O primeiro deles, que eu gostaria que você acompanhasse, está em Isaías capítulo 59. Se você quiser, você pode abrir na sua Bíblia, Isaías capítulo 59, os versículos 1 e 2. Olha só o que Deus diz pela boca do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Existe uma barreira entre nós e Deus. Algo como um muro, uma parede que nos separa do Criador. Essa barreira foi levantada por nós mesmos.
por causa das nossas iniquidades e dos nossos pecados, aconteceu separação entre nós e Deus. Veja o que Isaías está falando. A mão do Senhor não está curta de tal maneira que não possa nos alcançar, nem os ouvidos dele surdos de tal maneira que não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades fizeram separação entre nós e Deus. Por causa do nosso pecado, houve separação. Por causa do nosso pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Algo dele nos separou de tal maneira que ele não pode nos ouvir nem nos atender. Como resolver essa questão? Essa questão foi resolvida através de Jesus. Através de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. De tal maneira que todos aqueles que creem no Senhor Jesus não têm mais barreira nenhuma que separe do Senhor. Não tem mais impedimento para que a sua oração seja ouvida e atendida. Sobre essa reconciliação, nós lemos, e aí eu convido você para abrir num outro texto bíblico, nós lemos em 2 Coríntios, o capítulo 5, os versículos 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 18 a 21. Lá diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma das palavras mais bonitas da Escritura. Estávamos separados do Criador. O nosso pecado nos separou do Criador. O nosso pecado, a nossa desobediência criou aquilo que eu chamei de um muro ou uma parede que nos separou do Criador. A mão dele, nós lemos em Isaías, não está curta, de tal maneira que não pode nos alcançar, nem o ouvido dele surdo, de tal maneira que não pode nos ouvir. Mas nós criamos, por causa do nosso pecado, separação entre nós e Deus. Se ele, eventualmente, não ouve a nossa oração, isso é por culpa nossa mesmo, que pecamos e, portanto, criamos separação entre nós e ele. Mas a boa notícia, o Evangelho, diz que Deus, não satisfeito com essa separação, Deus toma a iniciativa
de se reconciliar conosco. Reconciliação é fazer as pazes. Se nós nos tornamos inimigos e separados do Criador por causa do nosso pecado, Deus toma a iniciativa de fazer as pazes conosco. E como é que Ele faz isso? Ele vem ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo assume como se fosse dele os nossos pecados. Aqueles que nos separaram do Criador, Jesus Cristo assume como se fossem pecados dele. Morre na cruz e nos reconcilia com o Criador. Veja, acabamos de ler em 2 Coríntios. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava na pessoa de Jesus Cristo, comprando o nosso perdão e restabelecendo a paz entre nós e o Criador. De tal maneira que aquele que crê no Senhor Jesus é nova criatura. Não há mais nada que separe essa pessoa de Jesus Cristo. Aquele que crê no Senhor Jesus está em paz com Deus. Pode orar e será ouvido, porque aquela parede, aquela barreira, aquele muro foi derrubado. Aquela parede que do Senhor nos separava foi destruída. Quem fez essa derrubada? Jesus, através da sua morte na cruz. Estamos em paz com Deus. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer: para quem está em Cristo, já não há mais condenação. Temos livre acesso a Deus. Como até muitas vezes nós cantamos, o véu que separava já não separa mais. Não há mais nada que impeça que o Senhor nos ouça e que o Senhor nos atenda para aqueles que estão em Cristo. Agora, essa palavra do apóstolo Paulo, ela também diz o seguinte: nós que fomos perdoados pela pessoa de Jesus Cristo, nós que estamos em paz com Jesus Cristo, nós que já não há mais nada que nos separe de Deus, nós somos embaixadores em nome de Cristo, versículo 20. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa mensagem, ela precisa alcançar outras pessoas. A mensagem do estar em paz com Deus através de Jesus precisa alcançar outras pessoas que ainda estão distantes de Deus, longe de Deus, que ainda não foram reconciliadas com Deus, porque ainda não creem em Jesus Cristo. Nós somos embaixadores dessa mensagem. Cabe a nós levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem o ministério da reconciliação, aqueles que ainda não experimentaram o perdão, aqueles cujas orações ainda não chegam aos céus, aqueles cujas orações ainda não chegam a Deus porque não conhecem a Cristo, porque não entregaram a sua vida a Cristo, e se ainda não fizeram isso, não estão reconciliados com o Pai.
esse trabalho cabe a nós, embaixadores da palavra da reconciliação. Homens e mulheres que devem levar essa mensagem aos outros, para que também eles façam essa experiência de serem reconciliados com Deus e poderem ser ouvidos, assim como nós somos. Queremos, portanto, queridos, obedecer a esse pedido de Deus através do apóstolo Paulo. Nós, reconciliados, em paz com Deus, descansando em Deus, nada mais nos separa de Deus. Nós, reconciliados. Vamos agora levar essa palavra de reconciliação a quem ainda não está em paz com o Criador e, portanto, ainda não tem contato ou não é ouvido por esse Criador. Nós que podemos orar na certeza de que Deus nos ouve por causa de Cristo, vamos, como embaixadores, levar essa palavra transformadora e libertadora àqueles que ainda andam longe do Senhor Deus. Embaixadores. Deus nos ajude para isso. E que a paz dele, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Em Jesus Cristo.